Vamos para mais um vídeo. E nesse vídeo, eu quero te perguntar se você já fez alguma coisa que na hora ninguém deu importância, mas aquilo mudou a sua vida completamente. Foi isso que aconteceu comigo. No dia 6 de junho, eu gravei um vídeo que teve pouquíssimas visualizações, tá? Vou deixar o link dele aqui na descrição. E com certeza você não viu, tá? Mas, na minha opinião, é um dos conteúdos mais poderosos que eu já compartilhei. E o mais importante é que eu resolvi aplicar esse conteúdo, aquilo que eu ensinei, exatamente o que está no vídeo, e o resultado foi surpreendente. Eu manifestei no mês de junho R$ 93.612. Sim, hoje eu quero contar para você exatamente o que aconteceu, qual que foi a pergunta que eu fiz para Deus, para o universo, como você se sentir mais confortável e os 3 princípios de Neville Goddard que na minha experiência fizeram toda a diferença nesse processo de realização. Antes de continuar, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, entrega essa mensagem para mais pessoas que também querem transformar a sua realidade. Agora vamos ao que importa. No vídeo do dia 6 de junho, eu propus um exercício, foi um short, rapidinho, tá? Eu disse para você fazer uma pergunta para Deus, para o universo, para a inteligência divina, de acordo com a sua própria fé. E a pergunta era: por que é perfeitamente possível eu faturar R$ 100.000 no mês de junho? Percebe que eu não perguntei como eu vou ganhar R$ 100.000? Também eu não perguntei, será que eu consigo ganhar R$ 100.000? E muito menos, quando isso vai acontecer? Eu fiz uma pergunta que já partia de um princípio de que aquilo era possível. Enquanto eu gravava aquele vídeo, eu tive, sim, um momento de insegurança. Eu pensei que talvez 100 mil fosse muito dinheiro, seria alto. E aí eu cheguei até a falar no vídeo, se você não consegue visualizar 100 mil, visualiza 10 mil. Mas acho que eu não estava falando para você, eu estava falando para mim. Mas logo depois eu parei para pensar. Se eu diminuísse o valor por medo, eu estaria alimentando exatamente a crença limitante que eu queria vencer e que eu acredito que você quer também. Então, eu tomei uma decisão. Eu manteria os R$ 100.000. Não porque eu tinha certeza absoluta de que isso ia acontecer, tá? Mas porque eu queria ensinar a minha mente a enxergar a realidade e que era perfeitamente possível aquilo. E todos os dias eu repetia para mim mesmo: porque, Ana, é perfeitamente possível eu faturar R$ 100.000 no mês de junho? Essa pergunta, ela mudou completamente o meu foco. Em vez de eu procurar motivos para dizer que era impossível, que era difícil, a minha mente ela começou a procurar oportunidades. Comecei a perceber conexões que eu antes não via. Passei a enxergar possibilidades de negócios e passei a conversar com mais confiança. Isso é incrível. Passei a acreditar mais no valor do meu trabalho. E foi então que as oportunidades começaram a surgir. E é claro que eu fui aproveitando. Uma conversa que levou a outra, um contato que indicou a outro, uma negociação que começou a acontecer. E aí, esses 3 contratos foram fechados,
totalizando R$ 93.612. Quando eu vi o valor, eu quase não acreditei. Eu fiquei assim, impressionada. E naquele momento eu me emocionei. Não era apenas pelo dinheiro, claro, gente, é importante, mas era porque eu tinha acabado de viver na prática aquilo que Neville Goddard ele ensina. E é isso que eu quero que você fique atenta. Foi aí que eu compreendi que esses 3 princípios que eu vou falar agora fazem total diferença na nossa realização. Primeiro princípio é: assuma o desejo realizado. Neville diz que nós não manifestamos o que queremos, nós manifestamos aquilo que a gente acredita ser. Então, enquanto eu perguntava, como vou ganhar dinheiro? Eu continuava o quê? Vibrando na dúvida. Mas quando eu comecei a perguntar, por que isso é perfeitamente possível? Eu passei a assumir internamente a identidade de alguém que acredita nessa realidade. E quando a identidade muda, as nossas decisões mudam. E aí a minha forma de falar, a coragem, né, aumentou para argumentar, para colocar preço, e as oportunidades, elas começam a ser percebidas. Segundo princípio foi vencer as crenças limitantes, tá, gente? Naquele momento em que eu pensei em trocar 100 mil por 10 mil, eu percebi que não era o valor que estava em discussão, era a minha crença sobre o que eu acreditava merecer. E quando, muitas das vezes, nós diminuímos os nossos sonhos. Por quê? Porque a gente tem medo de parecer ambicioso demais. E quantas vezes a gente escolhe o pequeno, mas porque o grande, ele nos assusta. Não porque você não tem capacidade. Então, eu decidi naquele momento vencer o medo. Eu escolhi expandir a minha mente e isso mudou a minha forma de agir. E é isso que vai acontecer com você quando você aplicar esses princípios. Ana, qual que é o terceiro? É viver no estado desejado. Isso não significa que você vai fingir que tudo já aconteceu. Significa que você vai agir diariamente como alguém que acredita que essa realidade é real. Eu continuei trabalhando, continuei estudando, continuei gravando os meus vídeos, né? Continuei atendendo os meus clientes, mas na certeza daquela realidade. Dentro de mim havia uma mudança e eu quero muito que você experimente isso, tá? Eu já não me comportava mais como alguém presa na escassez. Eu estava construindo uma nova Ana, uma nova identidade. E na minha experiência, essa mudança interna que abriu espaço para que aquelas oportunidades realmente aparecessem e fossem vistas por mim. Agora, o que eu quero propor para você? Quero propor para você um exercício de você pegar papel e caneta ou abrir o bloco de notas do seu celular, respirar profundamente e escrever essa pergunta. Pode ser sobre dinheiro, pode ser sobre a saúde, pode ser sobre relacionamento, mas o importante não é o assunto, mas é o que você realmente deseja. E você vai escrever: por que é perfeitamente possível eu realizar algo, gerar algo? E complete a frase com aquilo que você quer manifestar. Depois você vai ler essa pergunta todos os dias. Não é para convencer Deus, não é para convencer o universo, não é para convencer ninguém, mas é para transformar a sua forma de pensar, porque é aqui que tudo começa. Porque muitas vezes a gente não manifesta da primeira vez, né? Ela acontece num outro momento,
mas você tem que começar esse movimento. E quando isso muda, a gente começa a enxergar aquelas oportunidades que pareciam despercebidas, vão chegando novas ideias. Então, hoje eu não compartilho essa história para dizer que existe uma fórmula mágica. Cada pessoa tem a sua jornada. Cada resultado acontece no seu próprio tempo. O que eu estou compartilhando aqui com você é uma experiência que transformou a minha forma de pensar e agir. Esses 93.612, eles foram uma consequência. A maior manifestação foi eu descobrir que eu podia acreditar em uma realidade muito maior do que aquela que eu estava acreditando. E eu desejo isso para você. Você se permita abrir a mente para possibilidades que talvez pareçam muito distantes para você. Se esse vídeo fez sentido para você, escreve aqui nos comentários. É perfeitamente possível. Eu quero muito ler a sua resposta, saber qual é a pergunta que você vai começar a fazer a partir de hoje, tá certo? Olha, se você não se inscreveu nesse canal, se inscreve. É um canal onde eu compartilho pequenas ações para que você tenha uma vida mais próspera e mais leve. Vamos ter coragem para mudar. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.